Salve, salve, galerinha! Sejam então bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje vamos, é claro, para mais um vídeo aqui de análise, dessa vez do 12º. E não é o último. Eu fui completamente enganado, achando que teríamos apenas 12 episódios de Oshinoko, mas para nossa felicidade, este ainda não é o último episódio, porque graças a Deus, porque que final, eu vou dizer isso todo episódio, se pararem pra pensar, todo mundo assiste todos esses vídeos dessa segunda temporada, eu acho que pelo menos mais da metade eu disse isso, porque, meu Deus, todo final de episódio termina com aquele ganchinho de eu quero mais. E não é diferente com esse 12º episódio, com algumas coisas até bem interessantes para se comentar e também teorizar, porque algumas coisas não são reveladas e tudo mais, e a gente vai comentar sobre isso e muito mais só depois, é claro, de vocês deixarem um like, se inscreverem no canal e, claro, também ativarem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu então agradeço imensamente o apoio de todos vocês, muito obrigado por tudo mesmo. E então, sem mais delongas, simbora para o vídeo. Bom, a gente basicamente começa esse 12º episódio, basicamente a gente vendo ali a Mei entrando em contato com a amiga dela, que é Instagrammer e criadora de vídeos, a Anemone, que basicamente vai ser responsável ali por filmar, fazer toda a gravação, filmagem basicamente do novo clipe com a música original ali que foi criada agora para a Bicomate. E até ali um negócio a se comentar, que é um lance que eu acho fenomenal em Oshinoko, é o design de personagens. Não só no mangá, como no anime também é fenomenal. E melhoram ainda mais o negócio, extremamente detalhado, extremamente bonito. Onde que a gente viu até todo o episódio passado algumas revelações bem importantes sobre o pai do Aqua e da Ruby, na verdade, estar vivo e tudo mais, e também toda aquela conversa de Aqua com a Kana, o suposto fim do relacionamento deles, que aparentemente ainda não aconteceu exatamente, mas o ponto é que a Kana disse que não iria para a viagem com o Aqua, a Kana, a Ruby e a Mei, mas pô, acabou mudando ali de ideia, o que bom, gera cenas extremamente engraçadas com a Kana, extremamente pé da vida, porque ela imaginando, pô, ela e o Aqua juntos numa viagem sem ninguém pra atrapalhar, então ela imaginando que coisas eu já não sei, mas imaginem a parte aí iriam rolar entre esses dois, ou ao menos ela queria, só que ela pé da vida com a Kana se juntando e a própria Ruby, que ela tentando entender por que alguém tão bonita decidiria ficar ali com meu irmão, o que é que ele fez com você pra você gostar dele. Então, ela é meio pensativa e tudo mais, mas ao mesmo tempo uma comédia do que outra coisa e tudo mais. Ela vendo que, pô, meu irmão pode não merecer, mas eu espero que você trate ele bem nos anos que vão vir, no relacionamento de vocês. E ela até se aproveita, pô, eu posso te chamar de mana e tudo mais? Pô, vocês ali já estão juntos há um tempinho, então, né, um relacionamento pra vocês deve ser definitivo e tudo mais. Então, meu Deus, a Ruby é extremamente carismática. Pô, eu sempre quis ter uma irmã mais velha e, bom, se você e o meu irmão se casarem, eventualmente isso vai acabar acontecendo. Só que enquanto a Kana ouvindo tudo isso, ela...
Deus do céu, o que eu fiz pra ser tratada assim? Enquanto a May lá no fundo. Gente, pra quem eu vou torcer agora? Meu Deus, comédia pura, mas a gente depois vai vendo a Kana, May e Ruby irem basicamente gravar todo o clipe enquanto a Aqua e a Kana acabam tendo uma chance pra ficarem ali sozinhos e o Aqua que bom, eles voltam ali pra cidade natal dele, ele e a Ruby, né? Não só onde eles nasceram, como também nas vidas passadas dele, eles também nasceram, aí cresceram e fatidicamente morreram e tudo mais, e ele vem até o hospital onde ele, na vida passada, como Goro, como médico, trabalhou e tenta descobrir algum paradeiro e tudo mais sobre ele, porque, bom, óbvio que ele não vai encontrar ele mesmo, já que ele tá morto e tudo mais, tá aí, ele morreu e reencarnou, mas sim, pelo menos alguém encontrou o cadáver dele, mas ele simplesmente desapareceu, ninguém mais consegue entrar ali em contato com ele, então ele foi dado como demitido e ninguém nem mais tentou encontrar ele. E até um negócio que, pô, mas ele não tinha amigos, família, pô, família não, porque até é revelado algumas coisas sobre o passado do Aqua na vida passada dele, que também foi bem pesada, por sinal, então, pelo amor de Deus, não tem uma infância boa que se preze, né? Isso é triste, realmente. Mas a gente vendo, ele acaba depois indo até o local onde ele acabou sendo morto. Ele levou a facada e tudo mais, caiu lá do morro. E ele vem ali com a Kana. E a Kana é até estranha, porque ele fala, hipoteticamente falando, se o cadáver de um animal de estimação se perder aqui num local aqui específico há 15 anos atrás, esse cadáver poderia ser encontrado? Bom, essa é uma pergunta extremamente específica e um tanto quanto mórbida até. Só que a Kane, com todo o conhecimento de detetive dela e ao mesmo tempo um tanto quanto estranho ela saber como o corpo iria se decompor ao longo de todo esse tempo, chega à conclusão de que se esse corpo simplesmente estivesse exposto aos elementos naturais, animais selvagens e tudo mais que, bom, é o caso do cadáver do Aqua na vida passada dele, provavelmente teriam sido devorados ou espalhados por tudo quanto é lugar por aí. Então, a chance de ele encontrar o cadáver dele é meio nula, mas, bom, ele não encontra o cadáver, mas outras pessoas encontram. O que gera um final extremamente desesperador de eu quero mais. Mas a gente vê na reação da Kana, porque, pô, ele fala hipoteticamente falando de um animal de estimação, então será que ele veio aqui procurando, sei lá, um antigo cachorrinho de estimação dele e tudo mais? E ela, caramba, o Aqua tem um lado fofo, então. Ela corando e tudo mais, achando que o Aqua, sentido e triste pela morte de um antigo animal de estimação dele que morreu e ele nunca encontrou o cadáver, então, meu Deus, é um assunto pesado e tudo mais, mas vira comédia no meio de tudo isso, quando ele até depois vai para a antiga casa dele, a casa onde ele, na vida passada, como Goro Amamiya, vivia e tudo mais, e completamente abandonada. E não tem todo aquele negócio que eu perguntei, pô, ninguém nunca foi atrás dele, ele não tinha amigos, família? Amigos, aparentemente não. Ele tinha ótimos colegas de trabalho e tudo mais. Ele era um cara extremamente carismático, como a gente viu na vida passada dele, mas não ao ponto de serem realmente amigos ao mesmo tempo, por mais carismático que ele fosse. Ele mesmo fala, o próprio Aqua fala, se referindo a ele na vida passada dele, como se fosse alguém que apenas tentava se adaptar ao que está ao redor dele para tentar ter uma vida boa. Então, mesmo que ele bancasse de alegrão, de cara gente boa e tudo mais, lá no fundo ele era alguém bem sombrio, bem com um passado bem sofrido até então, realmente acabou passando por coisas que
ninguém iria querer passar e também ninguém deveria passar, ainda mais quando se é uma criança. Porque a gente descobriu que a mãe dele na vida passada, só pra lembrar, escondeu que estava grávida dos pais e acabou ali dando a luz ao filho dela sozinha em casa, mas acabou por conta disso perdendo muito sangue e veio infelizmente a óbito. O garoto que acabou nascendo ali por conta da mãe ter morrido e como o pai era desconhecido, acabou sendo colocado aos cuidados dos avós e ele tinha até um bom relacionamento com a avó e tudo mais, não era tão ruim assim, mas a história era completamente diferente com o avô. Então, mesmo na vida passada dele, o Aqua também sofreu consideravelmente bastante coisa, e coisa que uma criança não era nunca para ter sofrido. Então, até depois vem realmente uma cena interessante porque mostra aquela garotinha que apareceu, se eu não me engano, no 10º episódio e tudo mais, em toda a cidade natal, basicamente aí onde eles estão, ali se referindo e tudo mais, como se tivesse de olho ali no cadáver do Gorou, que é o Aqua da vida passada, como se realmente soubesse de alguma coisa, porque a gente mesmo vê algumas falas dessa garota misteriosa e algumas citações sobre um lance que daqui a pouco eu vou comentar, mas a gente mesmo vendo o Aqua continuando a comentar que esse garoto, que era o Aqua na vida passada dele, nunca conseguiu superar a culpa de ter nascido às custas da vida da sua mãe. Então, ele perdeu a mãe na hora que ele nasceu, na vida passada, e a mulher que ele amava, e ele acabou morrendo e reencarnando como filho dessa mulher, só que ele acabou perdendo a mãe dele de novo, que, cara... Meu Deus, é muito sofrimento para um personagem, pelo amor de Deus, o Aqua não merece isso. Você realmente fica meio triste e pensativo com tudo isso, onde ele mesmo até lembra da Sarina, que era basicamente a Ruby na vida passada, só que ele ainda não sabe tudo mais, mas ele lembrando de quando foi ainda como médico da Sarina, ficou extremamente pistola, porque a Sarina tava já indo logo perder a sua vida por conta de todo o câncer que ela tinha, e os pais dela em momento algum chegaram a aparecer, e mesmo quando a filha acabou vindo a óbito, eles nunca vieram, e o Gorou extremamente puto da vida com esses pais, ou ao menos que se dizem pais da Sarina, que nunca mereceu isso. Ela mesmo antes de morrer vem ali até o Gorou e entrega um chaveirinho que ela ganhou ali quando ela foi, no único show que ela foi em vida ali da Ai, ela conseguiu esse chaveirinho, que é a coisa que ela mais valoriza e pede ali para que o Gorou cuide disso e pense como se esse chaveiro fosse a Sarina, e valorize bastante isso. E até um momento bem triste, porque ela diz ali, quando já aperta a morrer, que ama ele e tudo mais, ele dizendo que vai para sempre valorizar esse chaveiro, a última lembrança que resta ali dele em relação a Sarina, que ele tem, que lembre ela no caso. Então realmente ela até morrendo depois, dizendo antes de vir a falecer que ama ele. Então, cara, que cena triste. E a gente vem para aquela garota que... quem é? Porque ela de olho em tudo isso, como se soubesse de tudo isso, vendo que talvez haja um significado mais profundo aí em tudo que aconteceu com Aqua e Ruby, porque não é interessante que Deus guiou esses dois que no verdadeiro sentido nunca tiveram uma mãe de verdade, e assim também como foram guiados a uma mãe que deu à luz filhos sem alma. Bom, o primeiro ponto dá pra entender tranquilamente, Sarina e Gorou teriam esse paralelo. Nenhum dos dois tiveram realmente mãe, tipo,
tinha uma mãe e tudo mais, mas o Gorou perdeu a mãe dele no nascimento dele. E a Sarina tinha mãe, mas era uma mãe que negligenciava e simplesmente abandonou a filha. Só que o mais impactante de tudo isso é o que essa garota fala em relação a Ai. Uma mãe que deu à luz filhos sem alma. Então só será que supostamente os verdadeiros filhos da Ai, os bebês quando nasceram iriam supostamente ter nascido sem vida, eles morreriam no parto e só acabaram sobrevivendo porque talvez de alguma forma extremamente estranha e ainda não explicada acabou que as almas do Gorou e da Sarina reencarnaram nesses corpos e acabaram dando vida aos bebês que seriam basicamente os filhos da Ai. As coisas só ficam ainda mais estranhas e curiosas quando a gente vê que nessa cidade natal existe uma suposta divindade que está ligada ali à fama e ao entretenimento, tido como ali uma divindade a qual todos os artistas e tudo mais deveriam valorizar e cultuar, porque justamente é a divindade que atua sobre essa área. Então, será que essa garota pode ser essa tal divindade, ou pelo menos, sei lá, alguma emissária dessa divindade ou algo desse tipo? Será que essa tal divindade está ligada à reencarnação do Gorou e da Sarina? Realmente se fica com essa curiosidade, essa teoria que eu já coloco, mas até agora nada definitivamente comprovado, infelizmente. Mas a gente que muda de cenário, a gente tranquiliza, ao menos por enquanto, um pouquinho mais essa situação, vendo basicamente um pouco mais sobre os custos de se fazer um clipe ali. E o Japão, as coisas são bem caras também. Apesar de que os clipes particularmente têm uma qualidade muito melhor, então é justo até, mas bom, é dado como mais ou menos o gasto de fazer um clipe 5 milhões de ienes, o que em reais é muita coisa. E eu acho que isso ainda é pouca coisa, deve ser um mínimo, tipo o piso para isso deve ser no mínimo 5 mil ienes, então é um negócio caro para se fazer um clipe. A própria Ruby vendo todos esses gastos, vem ali a produtora da Strawberries basicamente virou mãe dela e tu acto mais não, obrigado mãe, eu te amo por tudo que você faz. O dinheiro que ela tá tendo que investir nesse clipe é uma dinheirama danada, enquanto a gente vê a May meio que coringando, porque bom, ela ainda não gravou ali a parte dela do clipe, só que ela ali de boas e tudo mais, porque, pô, menores de idade são proibidos de trabalhar após as 22 horas no Japão. E eu acho que no Brasil ainda é mais cedo, só que o ponto é que, bom, a Min não é menor de idade. Por mais que ela aparente, por sinal, ela é muito mais velha do que 18 anos de idade. Só que o problema é justamente isso, porque ela trata, não, eu de longe de ser menor posso filmar até tarde da noite. E ela basicamente coringando, tipo, pelo amor de Deus. Tipo, pelo amor de Deus, eu vou trabalhar até a madrugada, não. E é até legal porque ela tem uma maturidade realmente, porque ela falou alguns episódios atrás, por exemplo, sobre imposto de renda e o terror que é imposto de renda. E ela fala realmente como se de fato entendesse. Bom, ela entende, já que ela é adulta e adultos têm que lidar com imposto de renda e isso é um verdadeiro saco. É um dos medos de se tornar adulto, então realmente, mas é mais comédia do que outra coisa. Enquanto a gente também tem uma cena bem engraçada com a Akane vindo ali até a Kana, vendo ela usar a roupa pro clipe e tudo mais, e ela ali
observando e tal, e o próprio Aqua comenta, pô, a Kanye não gosta muito dessa ideia da Kana de ser uma idol e tudo mais, não, pô, será que as duas vão brigar ou algo do tipo, corta, tá simplesmente a Kanye arrumando a roupa da Kanye, tipo, agita aqui, agita ali e tudo mais, então ainda ficou muito bonitinha, e ainda veio um paralelo de que a própria Kanye meio que imaginando que se ela fosse criança, ela também faria isso, já que ela loucamente admirava ali a Kanye, então... Meu Deus, a cena ficou muito bonitinha, cara. Enquanto a própria Kana vem e pergunta ao Aqua eu sou fofa, que se tornou uma pergunta extremamente traumatizante depois de Boku no Hero. E ao mesmo tempo meme, mas o Aqua responde, bom... Ela passa na avaliação. Então, na média, ela pé da vida. Pô, sejam sinceros e elogiem. Mas depois a gente vendo a própria Akane observar a Kana ali no clipe e tudo mais, eu espero imensamente que seja também mostrado, porque mostra um takezinho ali da música e já é muito interessante aquele negócio que realmente eu gosto das músicas ali de Oshinoko. A primeira temporada, particularmente, também tem umas músicas fenomenais. Principalmente a abertura, que, meu Deus, que música da hora. É a Ado... Não, é outra pessoa que canta. Opa, confusão. Mas, cara, a música é muito boa. Sério. E a banda que toca também é muito boa. Mas a gente que vendo ali a Kanye observar ali a Kana como idol e ela começa a entender como que a Kana melhorou pra caramba também na atuação. Ela vive aí constantemente gritando nas músicas, olhem pra mim, porque bom, idols vivem basicamente disso, né? Vivem do público. E isso acabou que, bom, se alguém grita, a pessoa que está ali no público, o público no geral, vai acabar olhando para essa pessoa que está gritando. Então, o que ela aprendeu como idol acaba sendo muito útil ali como atriz, mas ao mesmo tempo tem seus problemas. Porque ela, como idol, por exemplo, ela não pode ir em um encontro, por exemplo, porque uma hora ou outra ela vai ficar extremamente famosa. Ela já é alguém famosa e a fama da Bicomate está crescendo cada vez mais e mais. E bom, idols são tidas como puras, como garotas que, bom, não podem se relacionar com ninguém, não podem beijar, não podem fazer nada desse tipo. Como se tivessem que ser ali moças puras pro resto da sua carreira. Então, qualquer tipo de relacionamento, encontro com alguém pode acabar sendo visto ali como algo bem complicado, alvo de críticas. Então, por exemplo, ela não pode, se em algum momento tiver alguma relação com a expor isso ao público. Só que, bom, atores são um pouco diferentes, eles são um pouquinho mais relaxados com essas coisas, então ela meio que dá uma indireta, tipo, tu ficar com a Kana pode ser um pouquinho problemático e tudo mais, vocês vão ter que namorar em segredo e não vai ser uma coisa muito boa, né? Esconder o amor de vocês, enquanto comigo eu só sou uma atriz, eu não sou idol nem nada, não tem problema, né? Então eu espero imensamente que seja uma indireta e que o Aqua tenha interpretado desse jeito, porque basicamente, pô, não tem problema nenhum a gente ficar junto. É quase que isso que a Kanye diz, então eu achei bonitinha essa cena, realmente fofinha e tudo mais, mas o próprio Aqua pensa um pouco mais a fundo, porque realmente a Kana como idol, por exemplo, pode ali ser fotografada por revistas semanais só ali por estar andando com um homem, algum tipo de relação, vai todo mundo começar a inventar fofoca, fake news e vai se tornar um verdadeiro caos, podendo até acabar em casos como, por exemplo, o da Ai.
O que, bom, é um tanto quanto traumatizante e o próprio Aqua imagina isso, que gera uma cena bem pesada, até por sinal, como vocês estão vendo aí na tela. Mas a gente que depois, continuando o episódio, vê ali o Aqua ficando pra terminar de observar todo a gravação do clipe, pede para que a Akane leve ali a Ruby para casa. Só que acaba tendo uma cena bem engraçada quando um corvo rouba as chaves ali do quarto onde a Ruby, basicamente a Ruby e a Akane, o pessoal estão ali alocados e tudo mais, e ela acabou começando a correr ali atrás do corvo. Só que, bom, corvos sempre são um mau presságio e ele acaba levando ela para um lugar que, bom, a gente vai ver isso aí no final desse vídeo, mas o ponto é que até tem umas conversas interessantes entre Ruby e Akane, a própria Ruby convidando ali a Akane, pô, por que tu não se junta a Bicomate e vira uma idol também? Que seria algo que particularmente eu gostaria bastante que acontecesse, mas ela disse que não tem muito talento para isso. Mas até também refaz esse mesmo pedido, só que referindo-se a Ruby, tipo, por que tu não decide também virar uma atriz? Porque ela tem potencial. E ela até comenta que tem realmente o interesse, a própria Akane fica empolgada dizendo que poderia ensinar a Ruby umas coisas ou outras. Só que a Ruby por enquanto não quer isso, ela quer se tornar uma idol extremamente famosa para um dia ficar tão famosa que o Gorou vai ali reencontrar ela e tudo mais, ela imaginando que eles poderiam ter algum tipo de romance quando se encontrassem. Então ela até pergunta para a Akane qual diferença de idade seria aceitável para ela. E a própria Akane, ela pensa e reflete, tipo, a idade mental da pessoa é o que importa, então uma diferença de uns 10 anos estaria bem e tal, e ela para, ela responde tranquilamente, só que tipo, ela para e pensa mais a fundo e ela estranha, porque essa pergunta é extremamente específica, Ruby? Porque ela basicamente ama um cara bem mais velho do que ela. Eu acho que seria, pelo menos na vida passada, uma diferença de uns 20 anos, mais ou menos. Por mais que os dois tenham morrido e reencarnado e agora tenham a mesma idade, idade mental é o que conta, né? Então ainda, por mais que a Ruby tenha amadurecido um pouco mais e tudo mais, a gente vendo que ela teria agora o equivalente, se eu não me engano, a 16 anos de idade, é o que ela tem. Então a idade mental dela seria também por aí, enquanto lá com a idade mental dele seria a mesma da vida passada, então uns 20 e poucos anos. Então a diferença mental ali é um pouquinho mais aceitável, mas eu não sei se no Japão como é a maioridade, se é com 16, se é com 18. Só que também é ainda mais estranho, porque mesmo que seja aceitável, eles ainda têm um problema de que, bom, eles são irmãos de sangue. Pelo menos nessa vida, o que já é um lance extremamente estranho de se imaginar, então. Mas a própria Akane, que entende mais a situação de que esse cara mais velho que a Ruby gosta é alguém que sempre esteve do lado dela, apoiando ela nos momentos mais difíceis dela. Então ela, não, pô, eu te apoio completamente, vai atrás dele, se quiser a minha ajuda, eu ajudo. Então ficou bonitinho, mas ela mesmo ficou meio triste, porque aparentemente esse cara, que é basicamente ela se referindo ao Aqua na vida passada, só que ela não sabe que o Aqua reencarnou, na verdade, o médico reencarnou como Aqua, já que ela ainda não sabe, então ela acha que aparentemente o Gorou desapareceu do trabalho e simplesmente sumiu. Só que aí vem o final do episódio.
elas perseguindo o corvo atrás da chave que ele roubou, simplesmente chegam ali num local extremamente específico, porque tem uma espécie de mini altarzinho que tem um caminho que passa por trás dele e dá para uma espécie de caverna que funciona como um ninho desse corpo, só que lá, bom, tá o cadáver do Gorou, que é o Aqua da vida passada. Então, que final! Só que o ponto é que ele nunca esqueceu da Sarina. Na verdade, nem teve tempo, já que eles morreram na mesma época. Eles morreram ali. Foi realmente na mesma época, se eu não me engano, de fato. Já que, bom, se a Ruby reencarnou e o Aqua também reencarnou no corpo dos bebês da Ai, eles teriam que ter morrido realmente na mesma época. Porque, bom, eu tô botando muita suposição, mas o ponto é que o Gorou morreu e acabou quase que na mesma hora automaticamente reencarnando, porque quando ele morreu era o momento em que a Ai tava dando luz aos bebês dela, então ele reencarnou justamente nesse momento, ele foi pro corpo desses bebês, mas a Sarina, que é a Ruby da vida passada, teria, eu não lembro exatamente as datas, o tempo específico, mas ela morreu por aí também, talvez, acho que foi até por volta, se eu não me engano, do mesmo dia e tudo mais, porque o próprio Gorou sai depois do hospital um pouco cabisbaixo e tudo mais, com toda a situação pela morte da Sarina, se eu não me engano. Mas ao mesmo tempo também não bateria muito certo, porque a Ai, se fosse assim, ela teria encontrado de fato a Sarina. Se a Sarina tivesse morrido só ali no mesmo dia, ou em datas parecidas com a do Gorou, ele teria ali falado sobre a Ai com ela e as duas teriam se encontrado na vida passada, algo que nunca aconteceu. Então ela morreu muito antes do Gorou encontrar com a Ai e tudo mais, mas de alguma forma a alma dela continuou solta por aí e por algum motivo, objetivo ou qualquer coisa que seja ainda não revelada, ela reencarnou misteriosamente no corpo ali da filha da Ai, enquanto Gorou no filho da Ai. E bom, a gente termina o episódio com isso. E meu Deus, cara. Eu tô triste porque o próximo episódio é o último. E eu não quero que esse anime acabe. Só que ao mesmo tempo eu tô feliz porque eu achava que esse seria o último. Então a gente ainda vai ter um episódio a mais. Ao mesmo tempo feliz porque terceira temporada é quase que confirmada e já tem material suficiente. E quando lançar uma terceira já deve ter material suficiente para uma quarta e provavelmente última temporada de Oshinoko, já que nesse ano ainda foi confirmado que o mangá entrou no arco final, então eu acho que nesse ano talvez ainda deva acabar. Então, pelo lado bom, a gente vai ter muito mais Oshinoko daqui pra frente, o que é algo extremamente bom, porque é um anime que eu particularmente amo pra caramba e provavelmente entraria no meu top 5 ou pelo menos top 10 animes favoritos de minha pessoa. Só que a gente vai tendo, é claro, que infelizmente terminar esse vídeo, mas é claro que espero que tenham gostado desse vídeo, que justamente por isso deixem um like, se inscrevam no canal e claro, também ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. Eu então realmente agradeço imensamente o apoio de todos vocês, muito, mas muito obrigado por tudo mesmo. Eu então vejo vocês no próximo vídeo. Falou, valeu, eu fui.